Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Eu sei que muitos de vocês têm saudade do bibliotecário do nosso doutor, então hoje eu achei uma muito boa. É mais ou menos na vibe assim, tá ligado, mané? Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Em um quarto qualquer, um garoto acorda com o alarme do celular. Ao abrir os olhos, ele toma um susto. O quarto inteiro tá pintado em escrituras vermelhas. Ele fica se perguntando quem que escreveu aquilo enquanto ele dormia. Porém, estranhamente, o negócio começa a desaparecer. Ele pensa então que estava alucinando por causa que acabou de acordar. Estranho que o negócio parecia muito realista no teto. Mas é aí que ele olha pro lado e nota: aquele quarto que ele tá não é o quarto dele. Se levantando, ele se pergunta que droga de lugar é aquele. O miojo que ele comeu e os dois lenços que ele jogou no chão não estão mais ali. Obviamente ele fica confuso na hora e começa a enlouquecer. Ele parece receber memórias de alguma outra vida de alguém que é idêntico a ele. Além disso, ambos são órfãos, só que seguiram caminhos diferentes. Nosso protagonista estudou a vida inteira e entrou numa incrível universidade. Só que o cara do corpo que ele assumiu largou a escola e tinha um emprego horrível. Olhando pra mão trêmula, ele se pergunta se ele tá em algum outro mundo. E qual era a relação daquelas palavras escritas em sangue no teto? Nas memórias do dono original desse corpo não tem nada sobre aquilo. Ele tá parado tentando entender aquela situação, quando alguém chama ele de marido e fala que tá na hora do café. Quando ele se vira, rapaziada, eita, que outro mundo, hein? Olhando as coxas, ele se pergunta que negócio é esse de marido. Nesse mundo paralelo, ele se casou tão cedo assim? Ela se senta na cama e fala pra ele levantar logo, tá ficando tarde. Agora o safado já pensa que a transmigração não foi tão ruim. Ele engole seco, pensando que se não fosse essa transmigração, ele nunca teria uma mulher tão bonita e gentil. Ela continua chamando ele pra tomar um café. Ele não sabe se chama ela de bebê, de mulher ou de amigona. Ele então decide ir nas memórias pra ver o nome dela, assim é mais fácil. Ele começa a pensar e, estranhamente, não encontra nada. A mente dele parece se partir. Não tem nome, não tem experiência, não tem hobby, não tem posição favorita. Eita. Não tem absolutamente nada sobre ela na memória. Ele olha pra trás hesitante, percebendo que ela tá parada. E ele já sabe que essa tal esposa... Ele olha pra trás e uma mosca pousa no olho dela. Hesitante, ele pergunta quem é ela. Ela fica parada por um segundo. E diz que pelo visto ele consegue ver, já abrindo uma boca de monstro. Suando frio, o protagonista diz que ele só tá um pouco confuso, ele vai pensar sobre isso direito. Porém, agora já ela virou uma criatura gigante, dizendo que ele consegue ver. Ele chora por um segundo, mas no outro já foi devorado. De repente, ele acorda na cama de novo, suando frio e se perguntando o que aconteceu. Ele olha pra cima tendo certeza que tudo foi um sonho, só que as palavras em sangue mais uma vez estão lá. Ele não consegue ler, as coisas desaparecem e ele pensa que talvez ali tivesse algum tipo de dica. Encarando a própria mão, ele pensa que vai ter que se fingir de cego. Porém, pondo a mão na cabeça, ele sabe. Nas memórias do dono desse corpo, ele não era cego, então não faz sentido algum. Ele é um cara que sempre viveu sozinho e nunca viu ou ouviu nada fora do comum. Isso quer dizer que ele não pode deixar essa mulher saber que ele consegue ver ela. Por enquanto, ele vai ter que fingir que ela não existe. A mão vem pela porta e chama ele, dizendo que ele acabou de acordar e tá na hora do café da manhã. Sedutora, ela se aproxima, enquanto ele pensa que vai ter que ignorar e viver como o antigo dono vivia. Ela coloca as esferas em jogo e pergunta se ele já acordou. Suando frio, ele sabe que não pode se mover e não pode ver, senão ele morre. Porém, de repente ela gira o pescoço e se aproxima dele, enquanto ele insiste pra si mesmo que não pode esboçar reação. Só que ela continua se aproximando e de repente a língua sai da boca. Ao encostar no rosto dele, ele demonstra uma reação, e aí ela sabe que ele tá vendo. O rosto dele começa a ser consumido por uma maldição e de repente ele explode. No segundo seguinte, ele abre o olho e levanta assustado de novo. Só que agora tá com raiva daquela maldita. O coitado já acorda suando frio. Ele tenta parar pra raciocinar e começa a se perguntar: ele tá sendo ressuscitado ou isso é um loop no tempo? Pelo visto é igual quando você salva um ponto em algum jogo. Ele vai pegando o celular, sabendo que ela quis forçar que ele mostrasse uma reação. Ele põe no TikTok da Zigger dançante pra fingir que tá distraído. Quando mais uma vez ela aparece nas costas e fala que é hora do café da manhã. Ela chama pelo marido e pergunta o porquê ele tá olhando pra outras mulheres assim na frente dela. Ele começa a falar pra si mesmo que ama aquela garota da live, enquanto a esposa pergunta se ele não gosta mais dela. Ela se aproxima e fala que sabe que ele não tem problema de vista, então por que o celular tá tão perto? Por acaso ele tá vendo ela? Ele volta a mexer no celular, se perguntando se não pode nem parecer estranho. Porém, se acalma um pouco, já que ela não mostrou reação. Ele então volta a procurar por outras live streams, porém toma um susto. Ela aparece fazendo live stream no celular dele.
Ele se levanta e joga o celular na cama, assustado. Assim que ele treme um pouco, ela nas costas diz que ele consegue ver. Abre a boca monstruosa pra comer ele, porém agora ele vem pra dar um soco. Só que ela desvia. E aí não tem o que ele fazer. É uma mordida no braço, ele agoniza e morreu mais uma vez. Enquanto ela se alimenta dos pedaços, ele se pergunta se aquilo ali realmente é um resto dele. E com isso ele começa a perder a consciência de novo. Mais uma vez ela fala que é a hora do café da manhã. E se aproxima dando um susto nele. Até a sexta vez que ele ressuscitou, ele ainda ficava assustado só dela se aproximar do rosto. E morreu múltiplas vezes por causa que não conseguia atuar muito bem. Na oitava vez, ele tentou escapar daquele quarto, porém não teve como, e assim ela percebeu que podia ser vista. Nisso, ele chegou à conclusão de fingir que gostava dela, já que não tinha escapatória. Assim que ela chegava para dar o café da manhã, ele falava que ela era incrível. O plano dele era aproveitar aquilo ao máximo. Porém, no final das contas, ele passava fome e ela comia tudo. E assim, ele morreu 13 vezes seguidas enquanto procurava alguma forma de se acalmar. Algumas pessoas enlouquecidas são muito sanas, só que pra ele a morte continuava vindo. Chegou a 14, a 15, a 16, e com cada morte ele recebia novas memórias do dono daquele corpo. Ele começou a entender um pouco sobre aquele mundo e como diferente era do mundo dele. Esse é um lugar cheio de contos bizarros. Na 18ª morte, ele ficou se perguntando o porquê ele estava revivendo. Quem escrevia aquelas palavras de sangue e por que elas desapareciam assim que ele olhava. Mais uma vez ele abre o olho, se perguntando quem é responsável por tudo isso. Ele não sabe quem é, mas sabe que a esposa dele é um deles. Ela é uma monstra, e ele começou a repetir para si mesmo que ela deveria morrer porque ele merecia viver. Mais uma vez ela veio pela porta chamando ele de marido e avisou que estava na hora do café. Ele se levantou, sabendo que toda vez ela vem fazer isso, mas nunca força o contato físico. Parada na porta, ela perguntou se primeiro ele queria uma refeição mais carnuda. Ele chegou extremamente perto, porém passou por dentro como esperado. Ela só consegue fazer algo quando tem certeza que ele consegue ver. Ele foi preparar uma comida enquanto desesperada do lado, ela falava que já fez o café da manhã, estava prontinho pra ele. O coitado ficou suspirando, pensando que quanto mais linda, melhor na mentira. Ela tá falando que tá pronto, mas claramente não tem nada preparado. Ele fez um lanche sabendo que só saindo desse quarto ele ia encontrar alguma coisa sobre a esposa dele. Quando ele foi morder o lanche, ela tinha se transformado no chão, perguntando se ele tava vendo alguma coisa. Ele foi até a porta para abrir, sabendo que precisava sair de lá. E ela era visível na maçaneta, perguntando aonde ele estava indo e por que ele não fica em casa com ela. Porém, ele só abriu a porta e saiu do quarto, dizendo pra si mesmo que ninguém mata ele 18 vezes e sai livre disso. Agora ele tá querendo vingança. Assim que ele achar uma forma de eliminar ela, ele volta pra cá. Porém, assim que ele abre a porta do apartamento, ele toma um susto olhando pros céus. O mundo é vermelho e tomado por criaturas deformadas. Na frente dele, só o vulto das pessoas. De trás de um prédio, um olho observa e um coelho gigante com um manto. Ele toma um susto com aquilo e começa a rir igual um psicopata, dizendo que realmente esse mundo é muito interessante. Porém, sente algo estranho e vomita na calçada. De repente, alguém aparece perguntando se o tio tá bem. Ele olha assustado e é só uma garotinha querendo saber se ele tá doente. Ele fala pra ela que tá bem sim e pode chamar ele de irmãozão. Fazendo um carinho, ele pensa que ela é tão fofa que ele queria ter uma filha assim. Porém, ela fica deformada na hora, falando que ele consegue ver. O coração dele para e ele olha pra cima. A garota virou um demônio gigante com uma lâmina. Nosso protagonista fica sem saber o que dizer, e depois começa a dar gargalhadas, dizendo que esse mundo é muito interessante. Ele tá gostando, e avisa ela que ele gosta muito dessa aparência, porque assim quando ele matar ela, ele não vai sentir culpa alguma. Ele vai acabar com todos os esquisitos desse lugar sem nenhum remorso. Só que dessa vez ele foi despedaçado. Mais uma vez ele acorda na cama, com a amigona perguntando se o maridão tá bem, o sol já tá nascendo. O coitado já tá pensando que tomar café da manhã 20 vezes no mesmo dia realmente é cansativo. Um tempo depois, ele tá sentado no banco da praça. Mais uma vez, a garotinha vem e pergunta onde tá a mãe dela, será que ele pode levar ela pra casa? Enquanto ele tá pensando sobre a loucura e todos os tipos de estranhices que tem nesse lugar. Um dos tipos são os completamente estranhos e sem racionalidade alguma. Eles são agressivos, porém não conseguem afetar nada igual o ar. O outro tipo são as criaturas que são idênticas aos humanos. Eles não fazem nada a não ser tentar se aproximar de você. Porém, assim que conseguem uma reação, fazem o movimento deles. Exatamente igual àquele de esposa. Ele sabe que nenhuma pessoa normal daquele mundo consegue perceber a existência deles, porém mesmo assim eles se grudam nela. O porquê que eles querem isso?
Ele pensa que talvez essas criaturas queiram se integrar na vida humana. Um tempo depois, ele tá com o celular na mão e recebeu um pagamento de 3 centavos. Para sobreviver nesse mundo, ao menos ele vai precisar de um pouco de dinheiro para descobrir as coisas que ele precisa. No grupo do trabalho, um cara chamado Wu Dahai tá cobrando por ele. O nome do nosso protagonista é Izui Fanxiu. Ele trabalha vendendo os apartamentos de uma empresa e sabe que não recebeu a comissão de uma que ele vendeu recentemente. Então manda uma mensagem falando que tá indo acertar isso. E acelera a bicicleta dele. Ao chegar lá, é um hospital. Porém, o lugar mais parece um prédio abandonado. Ele fica suando frio na porta, se perguntando se ali é o lugar de vendas. Ele chega na porta e o celular dele toca. Ele diz que tá subindo e pergunta se tá todo mundo no escritório. O pessoal diz que sim, e que o filho do dono tentou ligar várias vezes pra ele, porém ele não atendia. O protagonista diz que tudo bem então, ele vai subir. Nosso garoto percebe que aquilo ali tá com certeza afetado, porém o pessoal na ligação não parecia tá mal. Ele acha estranho, mas também acha interessante. Ele caminha pelo corredor e de repente esbarra em alguma coisa. Ele sente que tocou em algo macio e se pergunta o que foi aquilo. Ele vai calmamente com a mão, querendo saber se ali é o limite que ele pode ir. Porém, o que ele toca são 2 montanhas brancas. O danado fica corado. E de repente ele sente alguma coisa. Um tapa pega na cara dele. Uma garota aparece gritando que vai reclamar sobre ele. E corre na direção do guarda enquanto ele não entende o que tá acontecendo. Quando ele olha pra cima, tá escrito Academia Bailu. Porém, assim que ele pisca, o lugar volta a ser o hospital abandonado. Ele vai com a mão em direção a uma parede do hospital, só que estranhamente ela atravessa. Ele percebe que não consegue interagir com a forma física daquilo. E pensa que talvez seja igual às criaturas que precisam de certas condições. Mais uma vez, ele atravessa a mão na parede. E com isso passa por dentro dela. Ele fica meio tonto e vê um corredor abandonado. Um tempo depois, ele já olhou em várias das salas, porém estão todas vazias. Só que em uma das portas dá pra sentir um forte cheiro de sangue. Hesitante, ele mais uma vez vai para atravessar ela. Ele sai num quarto onde parece ter uma garota no chão chorando. Ele fica olhando e ela começa a se levantar. E olha pra ele chamando ele de irmãozão. Só que agora ele já tá resiliente e ignora ela e passa pela parede. Assim que sai do outro lado, dá de cara com uma outra criatura. Porém, ele continua andando. Até o monstro fica confuso e ele percebe que tem uma dezena de estranhos naquilo. Todo lugar que ele entra tem um monte de coisa esquisita. E o estranho é que algumas estão abertas de uma forma que eles poderiam fugir. Só que agora ele já tá ficando bom em não demonstrar reação. Tudo graças à querida esposa que matou ele 18 vezes. De repente ele vê algumas folhas no chão, que fala sobre o experimento número 128 que passou por uma transformação. Ele se agacha para pegar, se perguntando se realmente todos os transformados são humanos. Só que infelizmente ele não consegue nem virar a folha para saber o que tá escrito. Alguma coisa passa por dentro dele. Ele se levanta e os negócios eram o cabelo de uma monstra que tá no teto. Ela desce do lado do rosto e pergunta por que ele tá lá. Por acaso tá querendo explorar os mistérios da vida com ele? Ele ignora ela enquanto pensa que talvez o melhor lugar pra ir seja na sala do diretor. O prédio do hospital mental é o mesmo da memória do dono desse corpo, e a sala do diretor é onde era a antiga sala de vendas. Ele decide ir no andar superior pra ver se tem algo lá. Quando ele tá passando no corredor, alguém chama pelo irmão Xiu e pergunta o que ele tá fazendo ali. De repente, um gordinho aparece gritando com ele, perguntando como ele tem coragem pra vir do trabalho se já foi demitido. Porém, o Fan Xiu só passa pelo corredor e empurra os dois, enquanto pensa que não tem nada nesse andar. O cara de óculos fica confuso e o chefe xingando ele, perguntando por que ele tá indo pro segundo andar e manda o cara de óculos parar ele. Porém, o nosso protagonista já tá andando por lá e finalmente encontrou a sala do diretor. Alguém grita pra ele parar, porém ele já tá com a mão na maçaneta. Os amigos atrás estão enlouquecendo, falando que ferrou, tá tudo acabado. Porém, só de ver pela perna, vocês já sabem o que vem, né, meu amigo? Olha a cinturinha, olha a boquinha. Eita, na verdade a guerreira já tava sendo amassada. O pessoal pergunta quem é o protagonista e o que ele tá fazendo ali. Ele de repente pega no braço dela. Ela fala pra ele soltar e pergunta o que ele tá fazendo. Porém, ele só joga ela pro lado falando que ela é muito barulhenta. Ela cai e o cara vai ajudar sem fazer nada. Enquanto ele encontrou uma folha em cima da mesa. E como ele esperava, tem algum tipo de grande segredo nesse hospital mental. Na mensagem diz que se ele quer receber o presente do destino e desvendar os segredos desse mundo, ele tem que ir até a sala 520. Ele se pergunta se essa carta era pra ele. E vai embora querendo saber como eles tinham ideia que ele estava vindo. É na construção C, na sala 520. De repente a lâmpada estoura. O amigo do óculos ainda tá seguindo ele, enquanto os outros 3 que ficaram pra trás estão dizendo que estão com medo. Ele liga o celular dizendo que alguma coisa não tá certa.
O amigo ao lado fala que ele tá agindo estranho hoje, por que ele não tá falando com ninguém? Ele usa o celular para iluminar do segundo andar e percebe que ele não tá mais no hospital mental. O cara que tava na diversão pede o celular do gordinho, que diz que também não tem sinal. Ele avisa que ele não precisa se preocupar, porque com o status dele ele consegue acesso a mais do que ele imagina. Mas se ele não tá errado, todas essas coisas apontam para que eles tenham entrado em um mundo do estranho. Um lugar inteiro que antes era uma realidade normal, agora parece estar sofrendo anomalias. O pessoal que estava trabalhando ainda tá preocupado com não entregar o serviço. Um dos guardas do prédio pergunta se tá tudo bem e diz que vai dar uma olhada para ver o que aconteceu. Uma das garotas se agacha para pegar o celular dela e acendendo a lanterna diz que tá fraca demais. O protagonista tá por ali também, acende a dele e pergunta pro cara de óculos porque ele também tá com a luz tão baixa. O pessoal tá questionando o loiro sobre o que ele falou deles terem entrado em um tal mundo do estranho, quando de repente ele perde a cabeça e manda todo mundo calar a boca, falando que eles precisam se manter calmos porque essa é a única forma deles sobreviverem. O pessoal fica em silêncio vendo que ele ficou estressado do nada. E o cara explica que em termos simples eles entraram em um mundo que é cheio de fantasmas. Basicamente é uma dimensão alternativa onde eles vivem. O pessoal fica em silêncio por um segundo e pergunta do guarda que tinha ido olhar a luz. Já faz 3 minutos e ele não voltou. O Teng mais uma vez avisa que nesse mundo você não pode violar nenhuma regra dos fantasmas ou você morre. O gordinho, se tremendo, pergunta o que eles vão fazer agora então. Ele responde que eles precisam urgentemente achar uma forma de escapar dali ou todo mundo naquele lugar vai morrer. O protagonista tá suando frio e escuta um som nas costas. Pela sensação familiar, ele sabe que é um fantasma se aproximando. Ele avisa todo mundo que um tá prestes a chegar. O pessoal fala pra ele parar de brincar porque não tem fantasma algum ali. Porém, uma das garotas é presa por cabelos. Enquanto Fang Xiu observa, o pessoal grita com ele, até que ele fala que a Xiao Li já se foi. A garota de óculos fica assustada, falando que ela deve ter saído andando, ela tava logo ao lado. E começa a chamar pela amiga, falando pra ela dizer algo. Ninguém ali consegue ver nada direito por causa da escuridão. E o Teng pergunta pro protagonista se ele viu a aparência do fantasma. Ele responde que infelizmente não deu pra ver, já que a garota sumiu do nada. Nessa hora, todo mundo começa a duvidar do Fan Xiu, falando que ele tá agindo estranho. E o Teng diz que ele não tá com medo algum, por acaso é um mestre espiritual? Confuso, ele pergunta o que é isso. O cara acha estranho que o Fan Xiu não saiba o que é isso, porém tá calmo demais. A identidade dele é uma dúvida. O cara explica que o mestre espiritual é alguém que consegue controlar a sua energia espiritual. E em momentos como esses, eles são as pessoas necessárias. O Fan Xiu pergunta se esse negócio de mestre espiritual é alguém que aprendeu no reino do estranho. Se esse é o caso, ele quer saber como faz isso. Mais uma vez, o Teng percebe que ele tá muito calmo e confiante, então talvez ele seja a chave pra sair dali. E então explica que pra sair daquele mundo você precisa juntar o poder dos fantasmas. Você precisa atingir 2 condições simultaneamente. O primeiro é passar pelo temor entre a vida e a morte, simulando um trauma emocional. E o segundo é entrar em contato com o fantasma para deixar que o poder dele invada sua alma. Porém, tem que ser cauteloso, já que o poder fantasmagórico é como uma roupa ensanguentada. Por mais que ela cubra seu corpo, ela também suja sua alma. Ouvir essas palavras deixa o Fan Xiu pensativo. Até porque ele sabe que depois de múltiplas mortes, ele evita entrar em contato com os fantasmas para não morrer. Desde a esposa até todas as criaturas da rua não passam de ilusões desde que ele não entre em contato. Porém, quando um fantasma atravessa para a realidade, ele consegue matar sem a necessidade de ser visto. Então talvez, se ele conseguir entrar em contato com esses, ele vai conseguir os eliminar. O Fang Xiu se pergunta se isso é algo bom. Se lembrando da esposa, ele diz que tá louco pra virar um mestre espiritual e acabar com ela. Quando de repente, mais uma pessoa daquele lugar some. O Teng começa a enlouquecer, falando pra todo mundo calar a boca ou eles vão atrair mais fantasmas. A Fei Fei se aproxima e diz o que eles vão fazer, ela tá com medo de desaparecer. O Fang diz que é 2 e 3 minutos. Precisamente para os homens são um intervalo de 3 minutos e para as mulheres 2. O guarda desapareceu, 3 minutos depois a garota desapareceu e 2 minutos depois o outro cara desapareceu. Seguindo essa lógica, faltam 3 minutos para mais um deles ali sumir. Ele começa a sair e os caras perguntam aonde ele tá indo e se tá tentando se matar. O Fan Xiu fala que é melhor eles começarem a procurar uma solução também ou todo mundo vai morrer naquela sala. De repente o Teng aponta pra ele e diz pra ficar parado porque ninguém vai sair daquele quarto. Porém, o protagonista ignora e diz que considerando que existem 8 deles, em 20 minutos não vai ter mais ninguém. Porém, toma um susto. O Fan Xiu olha pra trás e avisa que quem tentar parar ele vai morrer antes dos fantasmas. Andando pelos corredores, o amigo de óculos pergunta por que eles não encontram a escada nunca, enquanto Fang Xiu reconhece as luzes como as mesmas que tinham no hospital. De repente, ele percebe, agora eles estão de volta no hospital.
Um amigo pergunta se eles não estão alucinando. Até onde eles se lembram, eles estavam na empresa. Por que eles estão no hospital de terror agora? O Fang Xiu agora tem certeza que a companhia e o hospital estão se sobrepondo nessa realidade. O hospital engoliu a companhia. Nessa hora, eles vêem uma piscina vermelha. O corredor inteiro tá sujo. E eles reconhecem os uniformes ali como sendo da companhia. O Fang Xiu chega à conclusão de que os fantasmas demoram 2 minutos com as mulheres e 3 com os homens, porque é esse o tempo que leva pra comer cada tipo de pessoa. Ele fala que eles têm um tempo ainda e o cara de óculos diz que pelo visto eles ainda estão comendo a Jialing. O protagonista acha estranho, até porque no hospital tava todo mundo preso. E a primeira vez que ele passou aqui não tinha esse monte de sangue nos corredores. Os cortes na roupa provam que pelo visto eles estão usando algum tipo de lâmina afiada. E só tem um que ele encontrou assim. Algo tá saindo no teto. E ele se lembra na hora que o único que se move livre é a Doutora Fantasma, que ele viu logo em cima dele aquela hora. Eles escutam uns sons vindo da direção. E quando olham, é o grupo que tava na sala que veio perguntar o que eles vão fazer. Eles ficam meio sem jeito e o gordinho pergunta se eles acharam alguma coisa tendo descido ali primeiro. De repente eles gritam e a garota diz que tem muito sangue ali. Todo mundo reconhece como sendo a roupa dos aliados deles. E o Teng pergunta se todo mundo foi comido. Com medo, a Fei Fei implora pra sair dali e o Teng diz que eles realmente precisam fugir o mais rápido possível. E pedem pro Fang Xiu liderar o caminho. Porém, ele não responde nada. E depois de um silêncio avisa que a hora chegou. A Fei Fei pergunta de que tipo de hora ele tá falando, e nas costas os cabelos estão descendo. Ao escutar os sons, eles se viram aos poucos. E do teto a Doutora Fantasma tá se aproximando. No segundo que a Fei Fei toma um susto, a criatura se aproxima da cara dos dois. Todo mundo tenta correr desesperado, falando pra aquela monstra sair de perto. Porém, alguma coisa para o Teng. Era a Fei Fei que tinha caído e tava pedindo pra ser salva. Porém, ele viu que a monstra tava se aproximando e deu um tapa na garota falando pra largar ele logo. Vendo todo mundo fugir, o Fang Xiu se lembrou da hora que ele viu a doutora. E no chão, a Fei Fei tava implorando pra não ser abandonada. Porém, a criatura já tava segurando ela pelo cabelo. Com lágrimas nos olhos, a Fei Fei implorou. Porém, um corte de luz e choveu sangue naquele lugar. O amigo de óculos tomou um susto ao ver que a Fei Fei tava morta. E a monstrenga não parou e continuou golpeando ela múltiplas vezes. O Fang Xiu percebeu que as técnicas com o bisturi dela era extremamente avançada, então provavelmente ela praticou muito. Ele e o amigo estão parados ali, porém a criatura parece não tá dando atenção. E fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo seria quase impossível. A monstra guarda o bisturi e abre a boca pra comer a Fei Fei. O Fang Xiu entende que o instinto de querer comer os humanos é só pelo fato de que ela se transformou em um fantasma. Ele começa a se aproximar e o amigo pergunta o que ele tá fazendo lado a lado da monstra. Sem medo, o Fang Xiu dá um soco na cara dela. Porém, ele toma um susto. A pele dela parece dura como aço. Ele se lembra que todas as criaturas que ele encontrou são extremamente poderosas comparado a um humano. A única forma é se tornar um mestre espiritualista para mudar essa situação. O amigo chama por ele, falando que eles precisam fugir. Porém, o Fang Xiu fala que tá tudo bem, porque aquela criatura só mata uma pessoa de cada vez. Isso quer dizer que quando ela tá comendo é o momento mais seguro de todos. O amigo fala que logo logo a monstra vai terminar. Porém, o protagonista diz que a Fei Fei tinha uma carne a mais ali que vai fazer demorar um pouquinho. O amigo, ao escutar aquilo, vomita, enquanto o Fang se lembra que ele precisa absorver a energia amaldiçoada das criaturas. E em uma dimensão como essa, perto dos fantasmas, é onde se tem mais poder concentrado. E um toque físico seria a melhor forma. Vendo as coxas da fantasma, ele dá uns tapinha pra ver se infecta. A monstra tá com as pernas invertidas, e o Fang tá fazendo uns carinhos nas coxas. O amigo diz pra ele acordar pra vida que não é hora desse tipo de coisa. Porém, o Fang só fala que se ele tá com medo, pode fugir. O cara diz que tudo bem e se for assim é pra eles ir com tudo. Se aproxima do lado do protagonista pra tocar os palitos de dente. Porém, logo percebe que é muito gelado. Dando a acariciada, o amigo fala que nada mudou. E o Fang Xiu diz que eles vão continuar. O amigo diz que nunca pensou que o primeiro contato seria com uma fantasma, mas essas pernas realmente são longas demais. E o Fang Xiu começa a pensar que o louco tem algum potencial escondido, já que antes estava morrendo de medo, porém agora tá babando. Ele avisa que já passou 1 minuto, eles vão encher o saco dela por mais 30 segundos e depois correr imediatamente. Assim que dá 1:30 no celular, ele se levanta falando que é hora de fugir. O amigo pergunta se eles realmente conseguem fugir e aonde ele tá indo. O Fang tem certeza de onde ele vai, já que ele observou muito bem o hospital quando andou por ali. E eles vão usar a vantagem de terreno para criar uma distância da doutora. Porém, cabelos aparecem na frente dele.
Ele se pergunta se errou algo nos cálculos dele, como que ela terminou de comer tão rápido. A quantidade de carne que a Fei fetia era o suficiente. Aí que ele nota 2 bolsas de silicone no chão. Tudo era falso e agora a fantasma tá nas costas. E ela passa um corte bem no pescoço dele. Com isso, a tela do garoto desliga. Depois da cabeça rolar no ar, ele abre o olho de novo. Porém, agora tá de volta no momento que tava com essa monstra. Bem na hora que o amigo falou que era muito fria. O Feng chega à conclusão que as voltas no tempo são definidas por eventos. Ou talvez seja igual um jogo no qual você tem que passar de um nível e uma parte fica salva. O amigo tá se divertindo, mas ele sabe que da última vez morreu por causa do silicone. Então dessa ele não pode fazer o mesmo erro. Já aperta no garoto e fala pra eles se levantarem. Porém, babando, o safado diz que é a primeira vez, por que eles vão tão rápido? O Feng avisa que tudo ali é silicone, então se eles não fugirem agora, os dois vão morrer. O amigo toma um susto, agora tá explicado porque era tão grandão. Com isso, os dois já estão fugindo pelas escadas e encontram o pessoal que tava descendo também. O pessoal, desesperado, começa a correr mais rápido que eles. Porém, o Feng pega na escada e se joga na frente de todo mundo. O gordinho diz que achou que era o fantasma e falou pra ele não assustar assim. O cara de óculos queria saber por que tava todo mundo fugindo tão devagar. Os caras falaram que eles não tão devagar, até porque eles já desceram 20 andares. Porém, o Zhao Hao disse que isso é impossível, já que ele e o Feng desceram 3 para alcançar eles. O pessoal fala pra ele calar a boca e parar de mentir. Porém, o Teng entende que o fantasma tá criando caminhos falsos. E avisa que monstros como esse conseguem criar ilusões nas quais você fica preso. O Feng fica pensativo e observa a discussão. Então se aproxima e fala pra todo mundo que tem itens sobrando jogar eles no chão pra marcar. Com isso eles gritam e começam a largar tudo que tem nas bolsas e bolsos. E então ele avisa que é pra todo mundo descer a escada rápido. Eles começam a correr e depois de um tempo encontram tudo de novo. Os caras reconhecem o dinheiro e as garrafas que eles tinham jogado. Porém o Feng Xiu estava interessado na pequena camisa. De repente o Teng gritou e avisou que só um espiritualista consegue ver a saída, e mandou todo mundo ativar o poder e tentar ver alguma coisa. Ele juntou as mãos dizendo que não sabe se aquela experiência de antes foi o suficiente para libertar os poderes. Porém ele espera que sim para fugir dali. O pessoal tá confuso sem saber como eles vão fazer isso. E começam a tentar igual o cara fez enquanto o Feng Xiu observa a escada. Ele se lembra que as saídas desses corredores ficavam do lado direito, então deve ser algo similar. O Teng, ao ver aquilo, pergunta o que ele tá indo fazer de novo. Que não tá nem aí pra ficar rezando e tá mais interessado em achar pistas pra fugir de lá. O Hao tava impressionado que o Fan Xiu ainda tava muito calmo. Enquanto o Teng pensa que ele não hesitou nem no primeiro segundo quando a monstra apareceu. O estranho é que agora eles fugiram pela escada e encontraram os dois de novo. Sem contar que ambos pelo menos ficaram 1 minuto com a monstra no corredor, então o que aconteceu? Por alguma razão, o psicopata chega na conclusão que eles deveriam estar tirando vantagem da fantasma. Faz muito sentido lógico isso. Mas obviamente pensa que isso não é possível, graças a Deus. O Fang tava tocando numa parede quando o Hao perguntou o que ele tava fazendo. Ele tava contando entre 10, 12, 15 e falou pra parar. E disse que encontrou. O amigo ficou impressionado que realmente tinha uma porta. E o Teng já apareceu perguntando se eles realmente tinham achado e veio correndo. O problema era como abrir aquilo. Ele imaginou aonde a fechadura devia estar e rodou a mão no vazio. Aquilo abriu a porta, de onde uma energia saiu. O Fang ia ser o primeiro a entrar, porém o Teng esbarrou nele e saiu correndo, falando que finalmente eles estavam salvos. Todo mundo passou por ele desesperado pra fugir. O Hao perguntou por que ele estava deixando todo mundo ir na frente e como ele estava tão calmo. O Fang sabia muito bem que enfrentando aquela criatura não tinha por que tentar ser rápido. Quando um gordinho narigudo apareceu falando pros dois correr, senão eles iam ser usados como escudo pra morrer. O plano do Fang obviamente era ver quem ia ser pego. Dessa forma, a fantasma ia ficar parado e ele poderia aumentar o poder espiritual. O pessoal continuou na frente fugindo desesperado, até que de repente tiveram que escolher entre 2 direções. Isso criou uma divergência no time, já que todo mundo queria que outras pessoas fossem na frente para testar os caminhos. E o Teng mais uma vez perguntou pro Fang o que eles deveriam fazer. Se ele encontrou aquela porta de ferro, deve saber a saída dali. O Fang não estava muito afim de ajudar, já que todo mundo ficou empurrando e esperando que ele morresse. O pessoal continuou gritando, falando pra ele abrir a boca logo porque a fantasma estava chegando. O Fang só falou que ele não estava nem aí pra isso, pensando que pra ele todo mundo ali não passava de ferramentas. Nesse momento, a Doutora Fantasma é invencível e o que ele tem que fazer é comprar tempo. Enquanto vai pro caminho direito, ele sabe que pra sair dali vai ter que sacrificar vidas. O pessoal, assim que vê ele por aquele caminho, sai correndo. E uma mão começa a ser escutada vindo pelas costas. O gordinho é o último, e o Feng sabe muito bem que ela chegou. Logo no teto, ela tá se preparando pra atacar ele. Assim que ela vê todo mundo fugindo, ela se aproxima do último.
Enquanto os cabelos se aproximam, o gordinho fica desesperado falando que não pode morrer. Vendo um cara na frente, ele pensa que não deu a permissão dele correr mais rápido. Então pega ele pela gola e joga pra trás. O loiro cai no chão, chamando pelo gordo, porém algo já passou no pescoço e as paredes foram pintadas. Vendo a forma como o cara fez isso, o Feng pensa que ele não é diferente de um fantasma que perdeu a sanidade. Porém agora ele precisa aumentar a espiritualidade. O pessoal pergunta o que ele tá indo fazer, e lá está mais uma vez o Feng, dessa vez frente a fantasma. O amigo doente se aproxima, falando que ele não pode se divertir tanto assim sem nem chamar ele, dizendo que uma pele lisa e fria como aquela é como uma jade de gelo. O Feng fica pensando que o cara do nada virou um poeta. Vendo quão louco ele é, talvez também desperte o poder espiritual e juntos eles fujam de lá. Um tempo depois, eles estão fugindo de novo e o Feng pergunta se ele não tem medo de morrer. O Hao fala que esperar pela morte é pior do que ser morto direto. Além disso, ele confia já que ele tá ali. Nessa hora, eles chegam numa cafeteria. Tá todo mundo morrendo de fome e sede, já que eles estão correndo há muito tempo. O Teng já sai caçando tudo, falando que depois entrega outras coisas pras pessoas. O gordinho se aproxima, falando pra compartilhar um pouco. Quando de repente uma garota diz que achou algo e ele fala pra não se mover. É uma porta, ele se aproxima dizendo que estão salvos. Porém, assim que ele abre, no fundo do corredor tem uma outra porta. O Feng percebe que a luz ali tá mais suprimida do que antes. E ao se aproximar da porta, o Teng fala que não tá fechado. Assim que eles abrem, é só uma sala de utilidades. Esse foi o fim do caminho que eles escolheram e o problema agora é que pra voltar eles vão ter que esperar alguém morrer e ficar distraído. O protagonista começou a voltar em busca da fantasma, enquanto todo mundo xingava ele por ter errado o caminho. Obviamente ele não gostou disso, até porque não pediu pra que ninguém seguisse ele. O Hao comentou que cada um deveria fazer o que quiser e o irmão Fang não obrigou ninguém a seguir ele. O gordinho reclamou, falando que não importava, já que pelo visto ele escolheu sem saber de nada. O Teng tentou acalmar todo mundo, falando pra se concentrarem, já que a prioridade era sobreviver. E falou que pelo que ele observou, aquela criatura ataca uma pessoa de cada vez e fica tranquilo por 2 a 3 minutos. A escolha agora é pegar uma pessoa que vai servir pra distrair e criar uma oportunidade pra todo mundo escapar. O Fang Xiu entendeu na hora o que ia acontecer. O Teng veio, bateu no peito dele e falou que se não fosse culpa dele, ninguém estaria ali. Então ele vai ter que ser a pessoa escolhida pra pagar pelos pecados. O Hao perguntou o que ele estava fazendo e o Teng gritou pra todo mundo ajudar. Porém o garoto chegou e deu-lhe um mata-leão. Enquanto ele era puxado, chamou o gordinho pra ajudar, que agora deu um mata-leão também no Hao e caiu com ele no chão. De repente a porta bateu. O Fang Xiu tinha se isolado do lado de fora. O pessoal perguntou o que ele estava fazendo. O Fang falou que ele nunca imaginou que ficaria tão interessado em pessoas. Pelo visto, elas são mais estranhas do que os fantasmas. Agradeceu pelo interesse deles, mas avisou que faria todo mundo pagar na próxima vez. E com isso, morreu de novo. No que o corpo dele caiu no chão, o pessoal abriu a porta para sair correndo. O Hao, com lágrimas nos olhos, foi ajudar o Fang. E assim que o Teng olhou para trás sorrindo, viu algo assustador. Mesmo morto, o Fang estava sorrindo. E falou para ele que era só ele esperar um pouquinho. De volta naquele momento que ele avisou que era silicone. Na hora ele saiu correndo, porém dessa vez sorrindo de um jeito macabro. Os caras estavam descendo a escada, tentando fugir pensando que um fantasma estava chegando, quando mais uma vez ele caiu na frente. Ignorou todo mundo e saiu correndo, que perguntavam o que ele estava fazendo. Enquanto ele descia os degraus contando, o pessoal estava de novo com o mesmo problema de estar andando em círculos. Ele chegou até a porta e abriu sem medo. Ninguém entendeu como ele achou aquilo tão rápido. O Teng perguntou se ele tinha despertado os poderes espirituais. Porém, ele só ignorou e avisou que eles tinham 1 minuto e o fantasma iria aparecer. Vendo isso, o Teng sorriu, falando que pelo visto ele despertou os poderes. Se ele o ajudasse a fugir dali, ele pagaria 5 milhões. Porém, o Fang só sorriu, falando que não precisava ter pressa, porque ele precisava resolver algo antes de sair dali. Quando o Tang ia perguntar o que era, ele deu-lhe uma joelhada nos ovos. O coitado agonizou e caiu de dor no chão. E o Fang disse que ele devia usar os 5 milhões pra tratar isso aí. Agonizando, o Teng falou que ele poderia pagar ainda mais, era só pedir. Porém, o protagonista agora tava frio. O resto do pessoal da empresa começou a xingar ele, falando como ele conseguiu ser tão sujo assim. Porém, o Fang avisou que era impossível fugir da velocidade da fantasma. Porém, com o Teng ali, todo mundo tava salvo. O pessoal ficou confuso com esse negócio de ser salvo. Até que, de repente, veio mais uma, e agora quem agonizou no chão foi o gordinho. O Fang falou que ele deveria ter morrido há muito tempo. O Hao e o resto do pessoal tava se perguntando se ele tava ficando maluco. E se por acaso ele ia fazer isso com todo mundo. O Fang disse que não, já que ele precisava de uma pessoa sobrando. O Hao falou que era um bom plano, enquanto o pessoal tava começando a se questionar se ele realmente era humano.
Ele apontou o caminho e falou que eles estavam ficando sem tempo. Porém, o pessoal começou a suspeitar, já que ele não estava indo na frente. O Fang falou que só ia ficar ali para poder tocar umas coxas. O pessoal ficou meio confuso e o amigo psicopata disse que com certeza queria ficar então. A doutora mais uma vez se aproximou. Assim que o pessoal viu ela, mudou de direção e começou a fugir. Porém, pararam logo atrás da parede para ficar observando o que ia acontecer. Enquanto o protagonista via a monstra se aproximar. No chão, o Tang pedia para ser salvo, mas logo percebeu que a calça tinha molhado. O chute do Fang tinha criado uma hemorragia, e ele pulou para agarrar a perna dele falando que iam morrer juntos. Porém, ele só pisou na mão e falou para ele não se preocupar. Ele ia ficar ali bem pertinho assistindo ele morrer. A monstra agarrou o pescoço dele e com isso o garoto se foi. A tinta guache cobriu a cara do Fang, que até lambeu. O rapaz do céu tá louco mesmo. Ainda disse que o gosto da vingança não é tão ruim assim. Porém, nessa hora, sentiu algo no coração dele. E ficou se perguntando como era possível bater tão rápido assim. De repente, escutou a voz da esposa dele chamando por ele. E ficou pensando que seria incrível ver ela partindo igual esse cara. Ele começou a fazer a gracinha na fantasma e o pessoal se perguntou se realmente esse era o verdadeiro plano. Ele encarou o Hal e se lembrou que no momento em que ele morreu, o garoto chamou por ele. Com isso, convidou o amigo para participar. Só que o Hal não parecia muito afim. E todo mundo chamou ele de fantasma. Na hora, o Fang percebeu ter morrido aquelas 20 vezes e experimentado tanta loucura tá fazendo com que ele não tenha mais nenhuma flutuação emocional. A humanidade dele aos poucos está desaparecendo. E nesse momento, ele e o Zhao Hao são completamente diferentes. Porém, ele não tem opção, então ele não vai forçar o amigo. Só que de repente, o Zhao falou que naquela companhia, ele era a única pessoa que ele podia confiar. Como ele foi o único verdadeiro amigo, ele confiaria no plano dele. Porém, disse que ele fica com um rosto assustador com esse monte de vinho na cara. Mas logo se aproximou com a carinha vermelha para fazer mais um pouco de ativação espiritual. Enquanto eles se divertiam, o Hal perguntou por que ele atacou aqueles dois. O Fang falou que, considerando a velocidade da fantasma, era impossível fugir, e assim que ela alcançasse, eles dois, por terem posições mais altas, iriam descartar os outros. De repente, ele sentiu algo e perguntou pro Hal se ele estava sentindo um frio se aproximando do corpo. O Hal disse que não, ele estava normal, enquanto o Fang percebeu que não era uma ilusão. Aquilo que ele estava sentindo era uma influência do poder dos fantasmas. Ele percebeu que a conexão era muito fraca, porém parecia estar chegando em um ponto crítico. Talvez aquilo fosse o precursor para alcançar os poderes da espiritualidade. Porém, o Hal agora parecia motivado, querendo encontrar essa tal região geladinha. De repente, ele avisou que eles deveriam fugir, porém o Fang disse que não tinha problema, já que o gordinho estava caído logo ao lado. O garoto sorriu, dizendo que era realmente uma ótima notícia. Porém, perguntou qual era a sensação de despertar a espiritualidade, já que ele não tá sentindo nada. O Fang explicou que para ele o que deve faltar são situações de vida ou morte. O estado mental ainda não chegou no ponto suficiente, por isso que ele não sente. O Hal achou isso estranho e ficou se perguntando quando que o Fang Shui experimentou algo assim. Vendo ela lamber a cara do gordinho, ele disse que era algo muito bom, já que ali ela demoraria uns 5 minutos. Eles teriam que aproveitar para absorver ao máximo. E com isso a energia fria foi invadindo o corpo do Fang. Ele começou a tentar perceber aonde elas estavam indo, e logo sentiu que parecia ser no cérebro e coração, que parecia estar se transformando num bloco de gelo. Uma lâmina fria cortou o corpo inteiro, e depois de despedaçado, uma luz surgiu no peito. Um flash de luz que, quando se concentrou, se transformou numa esfera vermelha. Assim que o Fang recobrou a consciência, ele percebeu todos os 5 sentidos dele tinham sido aguçados. Até a velocidade de pensamento e o controle sobre o corpo também tinha melhorado. Era como se mais partes do mundo tivessem sido expostas para ele. Mas ele percebeu que tinha despertado ao menos 1% da capacidade espiritual. As habilidades pareciam ser relacionadas com o desejo que ele sentia. Ele se perguntou o que era aquilo e na hora sentiu um choque no coração. Ele agonizou e se perguntou se a habilidade dele era causar dor. A sequência de mortes fez com que o maior desejo dele fosse devolver aquela sensação. Sejam emoções negativas, distorções da mente ou dores, ele consegue fazer os inimigos experienciar tudo isso. Do nada, ele sorriu e começou a rir, dizendo que agora ele ficou incrível com essa habilidade. Vendo ele enlouquecer, o Hal perguntou se tinha funcionado, enquanto o Fang chegou à conclusão que ele tinha recebido a melhor habilidade possível para ele, se lembrando da querida esposa. Ele ficou parado em transe enquanto o Hal chamava por ele, dizendo que já tinham se passado 2 minutos. Porém, o Fang só falou pra ele se afastar, que ele iria experimentar o poder. Na hora, o Hal saiu, dizendo que pelo visto deu certo, isso era muito bom. Ele então se aproximou da Doutora Fantasma. Concentrando o poder na mão, ele sabia que ali carregava tudo que ele experimentou naqueles dias. Ele sabe que quanto mais vezes ele morrer, mais dor ele vai acumular e mais forte vai ficar.
Desde que ele continue sendo revivido, ele consegue se fortalecer infinitamente. E deu um soco na cara da fantasma, falando que queria vê-la experimentar essa obra-prima. O soco pegou em cheio na cara dela, porém o poder parecia ser desfeito. Ela foi arremessada e largou o bisturi enquanto chorava no chão. Porém o Fang percebeu na hora que esse soco dele foi medíocre, e o pouco de espiritualidade que ele tinha agora tinha se esgotado. O golpe não tinha machucado a fantasma e ela não parecia ter sentido a dor que ele sentiu. Enquanto ele pensava sobre isso, o Hal falou que talvez seja a hora de fugir. Ou se não, eles podem voltar a dar uma tocadinha. Ele pensou que talvez colocar essa energia em armas fosse a melhor forma. E falando de armas, tinha uma bem no chão para ele usar. Ele se agachou para pegar, porém logo sentiu uma energia. Aquela lâmina parecia impossível de ser levantada. E o poder dela logo atacou o coração do Fang. Ele conseguia ver todas as vezes que aquela arma tinha sido usada. A quantidade infinita de dores que ela absorveu. Porém, com tanto ressentimento, ele se perguntou se com aquilo conseguiria acabar com a doutora. Ele falou pro Hal dar um passo pro lado. Assim que ele saiu, ele atacou a doutora bem na nuca. Porém, não fez nada. O Hal subiu a camisa dela e disse que não fez nenhum arranhão. Como é que eles vão matar ela assim? O amigo ficou fazendo carinho nas costas. E o Fang chegou à conclusão que sem poder espiritual aquilo não ia funcionar com ele. Na hora ele entendeu que vingança não era possível nesse momento. Ela estava se levantando e ele levando o Hal, falando que era hora de fugir. Assim que a monstra se levantou, ela ficou se perguntando onde estava o bisturi. Andando com o Hal, ele sentiu a presença de alguém. Com os sentidos aguçados, era possível perceber a presença de outras pessoas. O Hal perguntou para onde eles iam quando os dois que estavam se escondendo apareceram. O Hal falou que eles eram dois sem vergonhas por terem fugido e agora voltado para pedir ajuda. Mas o Fang avisou que só tem uma solução. Eles vão ter que ir em cada uma das 4 portas. Todo mundo ficou assustado e o cara avisou que com a monstra seguindo ele só dá tempo de tentar uma. O Fang ignorou e saiu andando, falando que ele não estava obrigando ninguém a seguir ele. Assim que os dois escutaram um som nas costas, eles sabiam que ela estava se aproximando. O Fang percebeu que por ter roubado o bisturi, a forma de ação da fantasma iria mudar. Ele abriu a porta e falou para todo mundo correr. Eles começaram a subir as escadas desesperados. Assim que fecharam a porta, ela foi destruída nas costas e a fantasma começou a subir o corredor. Com um rosto macabro, ela falou que era pra ele devolver. Ela ignorou todo mundo da escada e foi frente a frente com o Fang, falando pra ele entregar a faca. O Fang conseguiu se defender quando ela atacou, porém ela abriu a boca e veio no pescoço. No portão leste, eles morreram. Eles foram pra mais uma outra sala. Dessa vez, ele acabou com o Louro e o Gordinho em outro lugar. Mais uma vez, roubou o bisturi e partiu em outra direção sorrindo. Eles correram no portão norte e chegaram no elevador. Porém, assim que ele foi entrar, a monstra abriu a porta e acabou com ele também. Ele então tentou o portão sul, só que mais uma vez foi pego pela fantasma maldosa. Realmente é cruana, porque morreu. Ele tentou a última porta. Ele não queria aceitar que ao roubar a faca ele sempre morreria. Por mais que ela fosse extremamente rápida, ele ainda tinha o reviver para conseguir mudar a trajetória toda vez. De certa forma, é como se ele conseguisse prever o futuro. Ele sabia que tinha uma passagem segura na esquerda, porém algo veio no pescoço e mais uma vez ele morreu. Já tinha sido a 9ª vez, e agora ele tinha certeza que conseguiria. Ele guiou todo mundo para aquela mesma direção. A monstra apareceu nas costas de todo mundo e se aproximou dele. Ela mais uma vez estava indo em direção ao Fang. Nessa hora o Hal virou e falou para ele tomar cuidado. Bem na hora que ela estava prestes a acertar o golpe na cara dele, ele conseguiu com um passo pro lado fazer ela errar. E ficou frente a frente com a doutora. Ela ficou confusa de como ele desviou e o Hal achou impossível que ele tinha feito aquilo. Sorrindo igual um louco, o Fang fugiu. Mais uma vez ela tentou acertar e ele conseguiu se agachar. Depois de diversas mortes, ele já tinha aprendido os padrões de ataque. Além disso, a dor estava fortalecendo o corpo dele e aumentando o poder espiritual. O Hal estava impressionado com a habilidade dele de prever os movimentos. A fantasma que não estava gostando disso. Ela se preparou e pulou para dar uma mordida nele. Porém, ele estava confiante que agora sabia inteiramente a trajetória dela. Assim que ela veio mais uma vez, ele rolou pro lado e desviou de novo. A fantasma já estava enlouquecendo, falando para ele morrer logo. O pessoal não conseguia acreditar que ele estava fugindo dela. Enquanto o Hal estava pensando que esse era o poder de um mestre espiritual. Correndo em direção à porta, ele mais uma vez estava vendo a saída. Confiante que agora eles fugiriam. Porém, estranhamente, a fantasma parou na frente dele. Ele ficou confuso e ela falou para ele não ir enquanto se tremia. O Fang achou estranho porque ela parecia estar com medo. Com isso, ela fugiu, dando um ataque certeiro no pobrezinho do Hal. O coitado cambaleou para trás, se perguntando que negócio gelado foi esse. Ele correu pro Fang e perguntou o que tinha acontecido.
Ele falou que tudo estava normal e, de acordo com a lógica, ali era o caminho para sobreviver. Porém, ele percebeu que até mesmo a doutora fugiu quando viu aquele lugar. Isso quer dizer que ali não deve ser a saída, mas algo tão aterrorizante que até ela fica assustada. Ele sabia que ali era a boca de um abismo. O pessoal continuou perguntando por que ele não fugia. Ele se sentou falando que era bom descansar um tempo. Após pensar um pouco, ele teve uma ideia e falou para todo mundo se levantar. Mais uma vez, eles foram caminhando por aqueles corredores do hospital. E ele aos poucos se aproximou da porta de metal, se perguntando se realmente havia um grande perigo ali fora. Ao começar a abrir, o Hal perguntou se não seria arriscado eles fazerem isso. Ele avisou que eles não têm opção a não ser ir, e com isso entrou na escuridão. Ali, ele não conseguia ver absolutamente nada. E o lugar era tão silencioso que dava para ouvir os pensamentos. As trevas tinham engolido o caminho do qual ele tinha vindo, então a única opção era seguir em frente. Ele continuou seguindo em frente e em frente. Parecia que o próprio sentido de tempo tinha sido consumido. Era como se o caminho não tivesse fim. Depois de andar pelo que parecia uma eternidade, ele abriu os olhos e se viu na frente da entrada da academia, fazendo ele se perguntar se realmente tinha saído. Todo mundo passou correndo, e o Hal comemorou que eles finalmente tinham fugido. O cara queria sair dali o mais rápido possível, e o Hal chamou pelo Fang falando para ele correr logo também. Porém, ele sabia que tinha alguma coisa estranha. Quando ele olhou para trás, se lembrou. A única coisa visível era a tal da escola e o hospital tinha sumido. O Hal falou que só queria voltar para casa e descansar porque esse dia tinha sido exaustivo. Foi aí que o Fang notou algo. Ele começou a correr para todo lado falando que tinha sumido. Não tinha nenhum fantasma na cidade. Ele não queria aceitar que escapou daquilo sem razão alguma. Ele podia aceitar o sumiço do hospital, porém não o desaparecimento de todos os fantasmas. Como é que ele ia conseguir se vingar daquela querida esposa dele? Ele se viu em frente a um carro falando que ela teria que morrer nas mãos dele. Por isso que ele precisava voltar para casa. Porém, o cara só freou e agora ele estava no banco de passageiro, murmurando para si mesmo que ela não podia desaparecer assim. Ele não queria que a esposa dele sumisse dessa forma. Assim que o táxi parou, ele saiu correndo desesperado para casa. O cara reclamou que ele não tinha pagado, mas ele não estava nem aí e subiu as escadas correndo, dizendo que aquele mundo não poderia desaparecer. Ele entrou em casa gritando que ela não podia largar ele assim. Porém, o lugar parecia normal. Depois de olhar todos os cômodos, ele caiu no chão, falando que ela tinha matado ele 18 vezes. Como que ele poderia viver sem ela pro resto da vida? Todo aquele sofrimento que ele passou na mão da Doutora Fantasma foi para conseguir se vingar. Ele acumulou raiva e dor para acabar com os fantasmas. Porém agora todos eles tinham sumido. Deitado na cama, ele se perguntava para onde ele ia direcionar todo esse ódio. E agora, sem nenhum sentimento, qual era o sentido da vida? Nessa hora, ele recebe uma mensagem no celular falando para ele dar uma olhada nas notícias. A Academia Bailu tá queimando. Ele logo vê que a notícia fala sobre um incêndio que pegou o prédio inteiro. Mais de 11 pessoas morreram, incluindo alguns dos chefes daquele lugar. O psicopata do Fang começa a rir. Isso porque a mensagem fala sobre terem encontrado o corpo dele morto. Ele fica animado, pensando que pelo visto as coisas misteriosas não acabaram. Estão só querendo brincar de esconde-esconde com ele. Agora ele tem certeza que vai poder ver a mulher dele de novo. No celular ele tá recebendo um monte de mensagem do chefe mandando ele vir trabalhar. Ele fica rindo até porque esse cara tá morto. É irônico que até morto o chefe continua mandando ele pro trabalho. De repente uma mensagem de sangue aparece no celular, dizendo que só porque ele não tá falando, ele pensa que não sabe. Uma energia sai do celular e cria um olho que diz que o vê, e ordena que ele o siga agora. O Fang calmamente agarra o olho e diz pra ele parar de possuir o celular porque ele só tem um. Com isso a ilusão se dissipa. Porém, ele tá curioso para ver qual é esse próximo mistério. Agora em frente à academia que foi completamente queimada. Sentindo um cheiro de tudo queimado, ele pensa que aquilo ali tá muito realista. De repente, ele vê a Fei-Fei ali parada. Toda animada, ela vem falar com ele dizendo que ele chegou cedo hoje. Ele faz uma exploração nas montanhas e pergunta se é de verdade. Ela diz que ele tá ficando muito ousado. Porém, de repente ele pula ela, dizendo que sabia muito bem como as coisas tinham acontecido. Ele vai subir a escada quando o Hal aparece e pergunta se ele foi forçado a trabalhar. Ele diz que na verdade gosta muito e pergunta aonde tá o Dahai. O Hal aponta e diz que o cara tá no fundo da sala. E, estranhamente, a empresa tá tão movimentada como sempre. E o Fang começa a se perguntar se o que ele viu foi uma mentira e aquilo ali na verdade é a realidade. Ao encontrar o chefe, ele toma um esculacho que diz que mandou a mensagem no grupo perguntando por que ele não respondeu. O Fang ignora isso e pergunta quando vai receber as comissões. O Dahai diz que ele tem coragem de chegar atrasado e falar sobre comissão, enquanto o Fang reclama, falando que mesmo morto o Dahai é um nojento.
O chefe aponta o dedo pra ele, perguntando o que ele tá falando sobre morrer. E manda ele falar direito, até porque ele tá vivendo muito bem. Porém, de repente, o Fang passa no pescoço dele a arma daquela doutora. O chefe agoniza e cai no chão. O Fang sorri, dizendo que, pelo visto, agora não tá mais vivo. Todo mundo do trabalho se levanta e encara ele. O Fang vai até o Hal e bate no ombro, perguntando o que aconteceu. De repente, o corpo dele infla e ele se transforma. O Fang percebe que o corpo de todo mundo tá amaldiçoado e sai acabando com todos eles. Ao terminar, ele pergunta pra seja lá quem fez isso se já se divertiu o suficiente. Porém, percebe que tudo aquilo é um sonho. No chão, o pessoal agoniza, pedindo pra ele like nesse vídeo, molecada. Do nada acabou, filho. Eu tava narrando aqui, quando fui ver, acabou os capítulos. Oxe, até eu tomei um susto surpreendido. Eu ia esticar o vídeo pra dar aquela 1 horinha perfeita, porém não foi possível. Então, né, meus filhos, vamos ter que esperar lançar mais essa obrinha caso ela vá bem no canal. Pra você não perder a continuação quando ela vir, você ativa o sinal. Dale!